Está gravado. Tem no livro essa estrutura, né? E a parábola está explicadinha, bonitinha. Essa é uma coisa fundamental, né? É tão bonito isso. O Evangelho de João já é diferente. O Evangelho de João, como foi ele que escreveu tudo, ele tem a estrutura do Templo de Jerusalém. Então, do capítulo 1 até o final do 12 é o átrio dos gentios. Do 13 até o final do 17, início do 18, é o lugar santo. E a partir do capítulo 18 é o Santo dos Santos. Então ele construiu todo o Novo Testamento. Ah, foi até bom falar isso. Que bom. Lembrei agora. Então, o João Evangelista escreveu o evangelho dele pensando na estrutura do templo. Uma estrutura mesmo, física. Então você olha assim para o evangelho dele, você consegue falar, nossa, é o templo. Não é? E por isso é o evangelho que permitiu a gente estabelecer uma cronologia, porque é um evangelho que cita as festas. Então é como se você tivesse 3 anos olhando o templo e as festas que se sucedem no templo. Não é interessante? Então não é só o templo parado, a arquitetura não, é o templo funcionando. O evangelho de João é uma câmera, assim, né? Lá da Marvel, filmando, e as 3 anos. Aí, 3 festas, 6 festas, 9 festas. 3 vezes 3. Uma sucessão. Esse é o calendário do Evangelho, e os fatos vão se sucedendo, mas sempre o tempo. Agora, qual que é a estrutura de Apocalipse? Quem se arrisca? Essa é difícil. Lembram dele falando lá do chofar? Do chifre? O chofar, que está traduzido, aí você vê uma coisa que é ruim, né, gente? Porque está traduzido em português por trombeta. Aí a pessoa pensa num rei medieval tocando aquele... Confunde a trombeta com a trompete, né? E fica imaginando alguém tocando. Nada a ver, né? As trombetas do Apocalipse são chofar. Porque quando... Lembra 3 festas, né? Antes de começar a festa, eles tocavam chofar. Então, subiam naquelas estruturas lá do templo, né? Então, você olha para o templo assim, você ia ver as pessoas em pé, tocando o chofar, para que quem estava ao redor soubesse que chegou a festa. Porque, claro, não tem relógio, né, gente? Nem iPhone para você acompanhar. Então, o calendário lunar, e é complicado, né? Porque esse negócio aparece a terceira estrela, então tem que ficar alguém olhando, né? Começou o Shabat, aí toca o chofar, o chifre. É aquele som, se espalha, começou o Shabat, nossa, prepara. Aí as mulheres já estavam tudo preparadinho, né? Aí acendia lá, buscava o vinho, pegava o pão, o cordeiro, para começar a celebração de Pêssah e tal. A estrutura do Apocalipse é a estrutura de uma festa, Yom Kippur. Todo o Apocalipse, ele está todo... Então, se você não entender como que é o Yom Kippur, tudo, detalhe, tudo, todos os detalhes do Yom Kippur, não consegue entender o Apocalipse. O Apocalipse é uma cerimônia de Yom Kippur se processando. E aí tem os toques, os selos, os toques do chifre, as taças, aquele simbolismo que parece uma complicação, né? Mas é um Yom Kippur. Yom Kippur. E é bonito, né? Porque o Yom Kippur é o dia da purificação, ou o dia do juízo, o dia da expiação. O Apocalipse trata da expiação, da purificação do orbe. É o Yom Kippur da terra. E termina com a terra limpa, lavada, purificada. Aí o que acontece? Desce, no final, a Jerusalém do céu.
a Jerusalém que existe, que é do alto, desce para a terra. Que é o que vai acontecer quando a terra passar pela regeneração, pela purificação. Os símbolos são. É só uma maneira de descrever, mas é o mesmo, o processo é o mesmo. Você pode descrever ele de maneiras diferentes. Então essa questão de estrutura é muito importante. Às vezes a gente comete muitos erros por não entender essa estrutura. E aí você pinça passagens e dá a elas uma interpretação que, perdendo ali o colorido, é como se você tirasse alguém da família, né? Então aqui você tem que ter uma interpretação sistêmica para entender a estrutura. Essa estrutura também, Haroldo, está também nas passagens das pequenas parábolas. Tá, também, tá. É a mesma estrutura. De que lado? O ápice é o meio do rolo, né? Tem. Desenrola a passagem, o meio é o ápice. Foi bom você ter falado isso, é bom ter falado isso, né? Isso que o Mário está dizendo, porque como é que chegava lá, por exemplo, a carta de Paulo? Chegava num rolo, né? Um rolinho. Pode ser um papiro. Simplesinho, não precisa ser uma coisa. Pegava uma madeirinha, colava a ponta do papiro e colava a outra. E enrolava. Então, quando você abria, qual que é a primeira coisa que você via na sua frente? O meio. Não é legal? É o meio. Então, você vê que a estrutura que ele compôs aqui, ele entregou um rolo. Então, na hora que o Lucas abriu assim, viu Jerusalém no meio. O 10º degrau. Aí ele olhou 10 degraus da subida, 10 da descida. Mas Jerusalém no meio. É uma coisa bem interessante, né? É físico. Não é tão abstrato assim. É abstrato porque está... Quer dizer, é como se fosse um joguinho pedagógico, né? É um tanto de coisa concreta apontando para o abstrato, né? Agora, tem coisas que são assim, aí são ironias, né? Teve alguém que perguntou, vou responder isso. Como é que o povo peregrinava pelo deserto? Não é igual ao chinês. Já for, na China não tem fila, vocês sabiam, né? Nós chegamos na China, o guia falou assim, não tem fila. Então, como é que é no elevador? É um aglomerado. Nós chegamos no elevador assim, aí vem gente de tudo quanto é lado, aglomera. E aí você vai sendo empurrado. Então, é a sensação de que você está num ralo. E que uma hora vai chegar a sua vez. E você vai fluir. Não é? É assim. Mas o deslocamento do povo hebreu pelo deserto não é assim. O deslocamento se dá 3 tribos na frente, 3 atrás, 3 ao leste, 3 ao oeste. Então, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Beleza? Cada trinca com uma bandeira. Uma tem a forma de um homem, a outra tem a forma de um touro, a outra tem a forma de um pássaro, uma águia. Então, o Apocalipse começa com João sendo conduzido a um local em que ele vê um touro, uma ave, como que é forma de homem. O que ele está vendo? As bandeiras das 12 tribos. Agora, o que é o mais engraçado? Eu não sei se é engraçado. Não tem graça nenhuma. Se você tivesse um drone e filmasse o deslocamento do povo hebreu pelo deserto, eles deslocaram no formato de uma cruz. Qual a distância entre um e outro? Eles conseguiam se enxergar para se localizar e não perder a forma da cruz? Não, conseguia, perfeito. Perfeito, sabe por quê?
Olha que fantástico. Sabe o que estava no meio? Ah, Quer dizer, no meio da cruz, né? Porque não é no meio, porque não é um... Não é assim, né? É assim, né? É uma cruz. No coração, o tabernáculo. A tenda com o tabernáculo. Que é uma tenda mesmo, uma tenda, uma barraca. E que você tem dividida em 3 partes. E que a terceira parte, que está com véu, estava a arca da aliança. Né? E ele fala assim, né? Deus, construam para mim um tabernáculo, uma tenda, móvel. Por isso que o Estrevo fica bravo quando ele entra no templo, porque ele fala assim, quem que mandou construir isso aqui? Mas ele está certo, né? Porque quando Davi, essa história é boa, né? O Davi está no palácio dele. Aquele luxo. Aí ele olha para a arca e fala, coitadinha da arca. Está no tabernáculo. Eu estou morando bem, confortável. A arca, tadinha. Numa tenda. Aí, gente, ele fala, vou construir um templo. Que é o primeiro lá do Davi. Quando ele pensa isso, quem que entra lá? O Natan, o profeta Natan. Veio advertir Davi que ele não fizesse aquilo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é? Mas que da semente dele sairia um filho que seria um templo. Eu não lembro dessa passagem. Então, vou voltar aqui. Segura aí, Natan e o Davi. Segura essa cena. Volta lá para o passado agora. Deus falou assim, construam para mim um tabernáculo. Ele falou um templo. Tabernáculo que o povo tá... É uma tenda móvel. Ela tem que andar. Ela tem que ir junto, peregrinar. E ele fala assim, construam para mim um tabernáculo e eu habitarei no meio dele. É isso? Não. Não é no meio do tabernáculo. Ele falou assim, diga ao povo, construa para mim um tabernáculo e eu habitarei Betorrem, no meio deles. Do povo. Não do tabernáculo. Também, né? Mas vocês entenderam. Por isso que o tabernáculo ficava ali onde estava o coração da cruz. Porque era no meio do povo. Das 12 tribos. No meio. E ele habitaria no meio do povo. Betorrem. Aí, o Natan fala assim, não, nada de construir templo. Não. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele enviará um filho da tua descendência. Da raiz de Jessé, né? Jessé, aí cita lá, da raiz de Jessé, que é o pai de Davi. E ele se chamará Emanuel. Immanuel. Deus conosco. Ele enviaria um filho, esse filho seria um tabernáculo, porque Deus estaria dentro desse tabernáculo e ele estaria conosco. Deus conosco. Não é fantástico isso? Deus conosco. Então, Cristo é o tabernáculo onde Deus habita. Não é? Ele na figuração do Messias, dos Cristos, né? Porque os Cristos são inteligências divinas, agregadas a Deus num processo de comunhão indescritível, tão indescritível que eles se tornam tabernáculo. Eles se tornam presença de Deus. Presença. Né? O que a Kabbalah vai chamar de uma emanação, né? Não é o próprio Deus, mas é uma emanação do Deus, do próprio Deus. Bonito, né? Daí o véu, né? Porque é uma clipote, né?
eu não tenho como chegar a Deus, mas eu chego num véuzinho antes, que é Jesus. Olha só. Eu estava naquela cruz andando o tempo todo, né? O povo deslocando os símbolos, e é claro, né? Os redatores inspirados pelos espíritos que cooperam com o Cristo na direção do orbe, ao redigirem os textos, eles resgataram essas tradições todas, né? A gente precisa ficar atento para a gente entender. Ah, então é isso. No tabernáculo. E vocês podem ver que assim, todos os problemas de Jerusalém são decorrência do templo. Construção. Que Deus nunca pediu para fazer e, pelo contrário, advertiu para não fazer. Natan, pode pegar o texto, Natan é duro com Davi, né? É duro. 2 vezes ele é duro com Davi, naquela história que eu já contei, né? Que o Davi faz aquele negócio para o amigo dele morrer, para ficar com a esposa do amigo, o general, e duro quando o Davi quer construir o templo. E ele teima e constrói um que é destruído. Né? E deixa um pedacinho, Salomão vem, dá uma sofisticada, é destruído. Depois vem o segundo templo, que começa antes, vem o Herodes, completa, fica anos tentando construir, e é destruído de novo. E se deixar, constrói outro. Não é? E vocês viram aqui? Não foi falar? Por que não faz a paz? Porque todo mundo quer o templo. E às vezes as coisas estão tão claras e nós não conseguimos alcançar nem enxergar. Quando você volta ao texto de Êxodo, que você citou aí, habitar no meio deles, e às vezes a gente imagina, não, é habitar no meio do templo. E quando você pega o texto e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Não pode ser no meio do santuário que está no singular. Então, se fosse no meio do santuário, seria no meio dele. Mas aqui no texto é no meio deles. E não é santuário, é tabernáculo. Que aqui a tradução está como santuário. Que pena, né? Entendeu? Que pena. Só essa que eu tenho aqui no Que cérebro. pena tá santuário. Mas aí você entende Jesus dizer, né? Ter olhos para ver, ouvidos para escutar e, sobretudo, coração para compreender. Mas tem uma coisa que é do nível espiritual, né? Assim, se você não está num nível espiritual, você não enxerga o horizonte do nível superior, né? É a evolução mesmo, né? Agora, por que tabernáculo é importante? Construam para mim um tabernáculo. Porque é o verbo que João vai usar no início do seu evangelho. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernáculo. Que é até estranho, né? Então é mais ou menos assim. E o verbo se fez carne e armou um tabernáculo no meio de nós. Quer dizer, que é a profecia lá do Natan. Um filho da semente de Davi. Deus não habita em templo feito de mãos humanas, mas ele vos dará um filho. Tipo assim, é como se Deus falasse assim, não. Constrói templo para mim, vocês não estão entendendo. O único templo que eu habito é a consciência. Então, eu vou enviar uma consciência para vocês, uma consciência espiritual. Consciência, você pode chamar espírito ou consciência. A consciência espiritual. Que é onde está escrita a lei de Deus. Onde está a tábua da lei? Onde está a tábua? No Santo dos Santos. A Arca da Aliança, com as tábuas da lei. Onde que está? Na consciência. Então Deus enviou uma consciência. Daí esse é o sentido. Uma consciência que já está plenamente integrada. Então, as tábuas da lei estão dentro de Jesus. Por isso que ele é a halahá.
o caminho. O que tem que fazer? Olha para ele fazendo. O que tem que fazer é o que ele faz. Percebe? Que essa é uma parte do estudo da lei, né? Judaica é o que fazer? Como é que faz? Qual que é a regra? Qual que é a regra? Então, com Jesus ele diz assim, não, eu sou a regra. Eu sou a regra. E aí tem um tanto de a alegria da Torá, a festa, né? As bodas de Caná como uma alegria. Então, tem todo um simbolismo para dizer assim, não, eu não estou mandando tábua mais, eu não vou mandar pergaminho, não vou mandar papiro, agora eu vou mandar um ser. Nesse ser está toda a lei. Ele é o tzadik, o justo. Aquele que cumpre a lei dos tzadik, que é a lei dele. Tzadik em hebraico resume tudo, mas se eu tiver que traduzir para português, eu preciso usar 3 palavras. Lei de justiça, amor e caridade. Porque tzadik em hebraico é os 3. Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Tzadik é uma palavra só para 3 coisas. Por isso Kardec foi muito. A última lei moral é a lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Que é uma palavra só. Se ele fosse escrever em hebraico, a lei tzadik. Você estava falando do tempo, né? Eu estava pensando, e dos atavismos, falasse na primeira. E eu estava pensando nas nossas casas espíritas. E será que muitas vezes a gente, por atavismo, não faz da casa espírita um templo? Nesse sentido. Não, sem dúvida, não, sem dúvida. Ela está falando sobre a questão do atavismo, né? A gente faz, e é engraçado, né? Porque você vê casa espírita que parece um local hindu, não é? Aí outra parece um templo de Confúcio, chinês, né? Aí a outra parece lá um oráculo grego. A outra parece um templo de Mênfis, do Egito. Aí a outra... Mas assim, o que a gente mais vê, porque os espíritos que estão encarnados no Brasil, que é onde tem maior número de casas espíritas, eles têm aí 1.300 anos que são católicos, ou 400, 500 anos que são protestantes, é essa estrutura católica e protestante, né? E que vem sendo para ser repetida, que ele não compreendeu. Então o atavismo é muito complicado. Eu digo que essa é uma reflexão que eu tenho feito, depois eu comecei a reler a obra de André Luiz, né? E aí eu comecei, assim, com mais maturidade, né? Depois de 35 anos de movimento espírita, você lê com outro olhar, né? Eu comecei a ver a estrutura das colônias. Por exemplo, está aqui em Nosso Lar. Isso no Mensageiros. Aí o orientador diz assim para André Luiz, olha, então nós vamos agora, o Alexandre, nós vamos fazer uma... Não, Alexandre não, é do missionário. Ok. Não. Usa doação e reação. Bom, ok. Olha. Aí ele vai, desce. Fala, então vamos para a Terra. Vamos lá visitar a crosta. Aí o André Luiz fala assim, então, mas como é que é? Nós vamos passar pelo umbral? Ele fala, onde que começa o umbral? Ele fala, não, o umbral começa na crosta. Então é engraçado a gente falar assim, né? Eu não quero ir para o umbral. Não, você já está no umbral. Então, o umbral já... Né? Ele fala, o umbral começa na crosta. Então, mas pode piorar, né? Pode ficar igual, mas está ali. E aí ele fala, só que nós temos umas estradas que são construídas, estradas mesmo, mantidas pela colônia, que se destinam
Aqueles que vão reencarnar, que não podem ter contato com os fluidos do umbral, precisam ir direto, ou para o trabalho de socorro que tem que ser rápido. Mas como nós estamos em exploração, nós vamos andando fora da estrada. E aí eles demoram dias para chegar. E aí passam num posto de atendimento, de socorro, né, da Ismália. Aniceto. Esquecendo o nome da Aniceto. Aniceto. Da Ismália, o Campo de Paz, né? Que era uma colônia. E é muito engraçado. Porque quando André Luiz chega lá, ele fala assim, mas eu estou na Terra. Tem quadro, tem tudo que tem, tudo. Fala, estou no mundo espiritual. Se bobear, acompanha até jogo de futebol. Acompanharam as eleições. Votaram. Por quê? Porque as consciências que estão ali estão apegadas à vida dos encarnados. Elas estão ali. Aí você vai para o nosso lar, aí já... O pessoal já não está mais... O pessoal está começando a flertar com esferas superiores. Então eles já estão começando a perder o interesse por aquilo que é da Terra. Olha que interessante. Aí você vai para outras coisas, isso aí perde o contato. Não é? Então, olha que interessante isso. Fico pensando, né? Qual que é o desafio de desencarnar? Eu desencarnei. Então, desencarnei. Agora, aí a grande pergunta que a gente deve se fazer, gente, o quão apegado eu estou aos padrões dos encarnados? Não é só de alimentação. Assim, será que eu vou sentir necessidade de ver um jornal nacional? Saber do time, do meu time. Né? Você vai estar lá, você vai chegar e falar assim, mas escuta, São Paulo ganhou, né? O Cruzeiro, o campeonato, né? Apegado. E aí entra a questão da religião. Né? Porque não tem, né? Então os espíritos vão indo para esferas. E a esfera mesmo, né? Que é a casca de cebola, né? São esferas que circundam a Terra. Quanto mais superior as esferas, menos vínculos tem com os costumes da Terra. Em todos os sentidos. Aí é desafiador. É desafiador. Porque a gente imagina um espírito como Joana, como Emmanuel, como se fosse um espírito ali, que vive o nosso movimento espírita. O pensamento espírita deles é cósmico. Né? Então, eu tive isso está narrado no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, mas eu tive a oportunidade de conversar isso com Arnaldo Rocha, uma coisa que me impressionou demais. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma guerra terrível, né? No início, antes da guerra começar, o Estevão, do Paulo e Estevão, o Estevão foi para Pedro Leopoldo. Foi para Pedro Leopoldo e o Chico narra que ele chegou lá, fez um seminário em Pedro Leopoldo e o Nélio Lúcio, o Paulo foi também, falou. Aí os espíritos foram selecionados, olha que beleza, né? Eita, meu Deus. O Nélio Lúcio chegou perto assim do Paulo, né? Nossa, é grande mesmo, é uma coisa impressionante. Acabou a atividade e o Estevão pediu ao Emmanuel que o acompanhasse à Grécia, porque alguns espíritos ligados ao seu coração, olha que coisa, né? Estavam encarnados e ele queria auxiliar. E se o Emmanuel poderia ir com ele. Aí o Emmanuel pede uma licença, fica um espírito chamado Natanael por 2 anos, dirigindo os trabalhos do Chico, e o Emmanuel vem para a Grécia com Estevão.
fico assim, né? Gente, dá muita curiosidade, né? Imagina esses dois conversando. Imagina. Gente, porque o Estevão convive com Jesus, poxa. Estevão convive com Jesus. É contato direto. Você lê o nosso lá e diz assim: nos espíritos da colônia, mesmo os que estão no Ministério da União Divina, só 2 encontraram Jesus. O governador, esse aí sempre vê. O governador sempre... E venerando que um encontrou uma vez, mas se esquiva toda vez que toca nesse assunto. Ah, você não quer falar. Está na colônia porque quer que tem mais bônus hora. Você compra o nosso lar inteiro, né? Tem tanto bônus hora. Na verdade, Muito bônus hora. Marcelo, que ela não está no nosso lar. Tu quer encontrar ela, vai lá nos abismos que ela está trabalhando. Não, mas ela está vinculada ao ministério lá. É uma das ministras, né? Ela é uma das ministras. Encontra, teve esse encontro com Cristo. Então, assim, é muito... E aí, qual que é o padrão? Imagina. É interessante, né? Porque você pega, por exemplo, o Caminho da Luz, aí mano, vem e fala todo mundo, né? Sem dó. Fala do europeu, fala... Não tem esse bairrismo que a gente tem, né? Aponta todos os problemas, fala aqui... Aí, vocês, né? Fala assim, né? Você pega o Emmanuel, o livro Emmanuel dele, fala, não, vocês da Terra, tem que... Assim, essa cultura, tem que resolver esses problemas, né? É uma coisa que faz a gente pensar. Deus toda hora me pegando assim, até que ponto a gente está culturalmente ainda preso ao solo do planeta físico. Não é por fome, não, é culturalmente preso. É um problema, mas eu tô tratando. Sem o pão de queijo, sem o café, essas coisas. Essa estrutura da narrativa do Evangelho de cada um, Haroldo, ela segue rigorosamente uma técnica de escrita dos judeus, ou no psiquismo dele, de tanto eles acompanhar as festas, a subida, na hora que eles vão compor, eles compõem inconscientemente essa estrutura. Ou seja, a pergunta é consciente técnica ou é inconsciente pela vivência dele? No caso desse trecho, eu acho que tem os dois. Então, por exemplo, no caso desse trecho aqui do Lucas, que o Paulo entregou, é consciente nos mínimos detalhes. Esse é um trabalho de um artesão. Ele sabia o que ele estava fazendo. No caso do Pedro, que está narrando, é o inconsciente. É o repentista que chega e está fazendo, aí então o filhinho vai de anos ouvindo, né, que ela está impregnado, tá? Ele, na verdade, eu acho que ele não consegue fazer diferente. Não existe diferente. Existia assim, um parâmetro técnico deles? Existe. Inclusive com nome. Eu não quis trazer os nomes aqui, por exemplo, quiasmo. São padrões da poesia hebraica. São padrões da poesia hebraica. Quando eu vim a Jerusalém da primeira vez, eu comprei um livro de cantilações, né? Que é a Torá, porque era assim, a Torá mesmo é registrar só a consoante, não tem vogal. E não tem separação, né? Separação... Não, separação entre as palavras. Então é uma letra, põe uma letra e vai pôr letra. Consoante. Bom, depois, em 1000 e poucos, os maçoretas falaram, gente, não precisamos registrar porque ninguém vai conseguir ler esse negócio. Aí criaram lá, resgataram sinais, né, porque já existia algumas consoantes, isso é um fenômeno muito da língua, né? Que funcionam ora como vogal, ora como consoante, que são mães de leitura,
lecciones, né? São mães de leitura, que é o Vav e o Yud e o Vav, né? E aí você consegue... aqui tem uma marca de uma vogal, aqui... Criaram outros sinaizinhos para o A, para o E, o O. E aí começaram a vocalizar o texto, com sinaizinhos. Então você tem as consoantes. Só que não é só isso. Tem sinais de cantilação, a entonação, porque o texto ela é lido assim. Mas não é só, não, aqui sobe um pouquinho, não, aqui mais alto. Tem esses sinaizinhos. Então o texto era cantado, olha que interessante. E é isso, né? Então essa cantiga estava na mente deles. Então eles, a hora que iam escrever, né? Por que não iam escrever? O Pedro ditou e o João Marcos escreveu. Ele ditou na cantiga, né? Ele vai naquele padrão da cantiga. O João também. Você vê que tem um padrão da cantiga. O do Levi é muito forte, né? Porque aí ele pega mesmo, né? Vai lá na literatura e busca os padrões. Mas o padrão existe. Existe. Um especialista defendeu a tese de doutorado dele, já desencarnou, Luiz Alonso Scherrel. O Scherrel é da Espanha, judeus. Você fala, não era judeu, de descendência, mas é um padre, né? E traduziu a Bíblia do Peregrino. E ele escreveu um livro, a tese de doutorado dele foi sobre poesia hebraica. Que aí você pega as estruturas, os quiasmas, que são essa construção em X, né? Lá em Minas Gerais teve um poeta que usou isso, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. É uma construção de quiasmo do hebraico. O hebraico tem muito isso, né? Você vai acumulando frases, vai escrevendo frases paralelas e cada hora você acrescenta uma coisa nova para ir desenvolvendo, para a ideia ir se desenvolvendo. Vai pegando sinônimos. Eles têm muito isso, né? Haroldo, daí Paulo ser o vaso escolhido por Deus, e ele passa Por para Lucas, por Jesus. que tinha mais, por Jesus, e ele passa para Lucas, que era o que tinha mais condição. Eu acho que ele era o vaso escolhido por uma característica muito forte do Paulo, que ele já era cosmopolita. Você imagina, então o livro Paulo Estevão, e isso, Zanina, foi até bom você ter feito essa pergunta, né? Será que hoje no movimento espírita nós somos Tiago Menor ou Paulo de Tarso? Tiago Menor. Tiago Menor. Eu acho que... Porque quando o Emmanuel apresenta ele falava de preferência o grego. Isso é uma coisa interessante. Porque a gente tem dificuldade, a gente não, né? A gente vê companheiros tendo dificuldade para ter um grupo dentro dos Estados Unidos falando inglês. Dentro! O Paulo já teria grupo falando inglês dentro do Brasil. Se fosse o Paulo, teria um grupo falando inglês no Brasil. Se fosse o Paulo aqui, ele chegava assim. Quem dera se eu tivesse com essa bola toda, né? Mas ele chegava aqui e falava, cara, mas seus vídeos não tem legenda em inglês? Tá servindo. Esse é o trabalho que você presta para Jesus? Pede para sair, né? Eu falo com o João Marcos. Não, tá muito ruim, mano. Isso aqui tá insuficiente. Isso é o melhor que você dá para Jesus, é isso? Era isso. O cara falava grego inglês da época. Falava grego, de preferência, em Jerusalém. Tinha cidadania romana. Andava lá com a biga romana. E era doutor da lei. Então, a hora que ele começava a falar em hebraico, aí era o sinédrio que parava para ouvir. Porque também é outra coisa, não adianta só perfumaria. E não ter conteúdo. Falar inglês, você vai, chega lá, não sabe doutrina. Também não adianta.
tem que ter o conteúdo, então ele tinha o maior conteúdo, era o discípulo de Gamaliel. Imaginar o seguinte, o Gamaliel se afasta e entrega para ele. Depois vocês perguntam para o Álvaro o que é isso. Para um mestre entregar para um discípulo a continuidade, é porque é o melhor discípulo que ele tem. É o melhor. Né? Era o melhor discípulo de Gamaliel. Então, ele dominava a fundo, profundamente tudo. Né? Mas é estranho, não é? É estranho. Porque hoje a gente anda aqui em Jerusalém e vê um judeu ortodoxo que quer se vestir, escolheu uma determinada época e quer se vestir daquela maneira. Então, Paulo estava lá e praticava. Então ele fazia, não tinha academias, né? Proteínas, essas coisas, mas ele era fortão, né? Praticava os jogos lá, vestido à grega, falando grego, andando de biga. Era um homem universal, né? Então, e aí, porque Jesus vai para Galiléia, por quê? Porque a Galiléia era a Galiléia das nações. Ali era o entroncamento, era a Quinta Avenida, né? Literalmente. O mundo passava ali, né? Aquele entroncamento, para ali que Jesus vai. Jesus está sempre buscando o universal. E nós estamos sempre buscando a reclusão, o fechar. O gueto, é engraçado isso, né? Então a gente criar esses. A gente estava até conversando ontem sobre isso, né? Dos discípulos lá do Lubavitch, né? Alguns missionários do judaísmo, né? Que vieram no século XX já com ideia. Não, nós temos que universalizar. Tem que abrir, universalizar. Falar para todo mundo entender. Porque é um. Globalizado. Todos os lugares. Eu acho que ele vivia, nesse sentido, era um mundo mais globalizado do que o nosso, né? A gente não conseguiu ainda atingir, do ponto de vista social, sociológico, a globalização do mundo de Paulo. O nosso mundo, eu acho que vai caminhar para isso, né? Porque não tinha fronteira mesmo, né? Não tinha fronteira. Era tudo Império Romano. É muito. Então, ele é muito na frente. É muito na frente. Paulo é muito na frente. Até hoje. Coisas que ele escreve nas cartas dele são muito, muito fortes. Ele toca em questões delicadas. Por exemplo, ele toca em questões de sustentabilidade do movimento cristão. Financiamento. Ele toca nas cartas e fala cada coisa. Pega um trecho da Torá, né? Ele começa, faz uma midrash lá. Não amordaçarás o boi que tritura o trigo. Para falar de financiamento do movimento. Então, ele tinha um negócio assim, né? Quer dizer, enquanto ele falava, ele chega na Casa do Caminho e fala assim, ó, maravilhoso. É maravilhoso. Mas se nós ficarmos aqui só cuidando de doente, daqui 100 anos não tem mais cristianismo. E o Barnabé devia ficar atordoado, olha para ele, fala assim, gente, que ele está falando, né? Fala, não, Barnabé, porque doentes sempre haverão. Sempre haverá doentes. Corpos doentes sempre haverá. Nós precisamos agora iluminar o espírito. Olha isso, né? Entende? Às vezes você vai numa casa espírita e fala, não, o trabalho nosso aqui é dar o passe. Não, ok, fazer a cura. Perfeito. Quantas vezes eu já fui, né? Eu já levei irmã para o tratamento de cura, é maravilhoso, não é? Mas sempre lembrando, olha, você foi curada. Mas agora você pode adoecer de novo. Então a visão de que... E aí ele, não, então vamos deixar... Mas olha que bonito. Ele falou, isso aqui, se continuar aqui, vai acabar em 100 anos. Então eu vou sair espalhando isso para o mundo inteiro. Mas, como aqui também é importante,
vou recolher o dinheiro para trazer para cá. Olha isso! Porque ele olhou e falou, não, está muito dependendo do templo. Daqui a pouco o templo vai cooptar isso aqui e eles vão perder a autonomia. Por falta de dinheiro. Olha isso. Falei, não, vou fazer um crowdfunding. Vou fazer uma coleta e trago. E fez, né? Ele levou. Entregou a coleta. Era uma visão muito de conjunto, né? Ele tinha uma visão de conjunto, assim, muito grande, né? Porque só os visionários, né? Ele conseguia ver acima, né? E outra coisa foi uma ilusão. Porque quando eu li Paulo Esteves, jovem, né? 15, 16 anos, né? Nossa, ele viajou, né? A gente dá uma ideia de que assim, fala assim, e agora, Barnabé? Para onde nós vamos? Espera aí, vamos jogar uma pedrinha. Ah, para cá. O quê? Ele olhou para o Mediterrâneo, falou, tudo acontece aqui em volta desse mar. Onde tem sinagoga? Olha isso. Nós vamos para o Gentil, mas onde tem sinagoga? Vamos para o lugar aqui. As principais. Então vamos lá brigar com os judeus. Vamos lá discutir o Wi-Fi. E fui para os lugares que tinham sinagoga. É impressionante. Passam 150 anos depois, você olha para o mapa, todos os lugares que tinham sinagogas agora estavam cheios de igrejas cristãs. Ele é cirúrgico, né? O João Evangelista é preso, ele fala, o quê? O João não pode sair da Ásia. Não pode sair de Éfeso, aquele é um entroncamento. Foi lá, conversou com a mulher, fez uma inscrição, falou, nossa, mas você vai conversar com a mulher de César? Todo mundo sabe que ela só anda com joia, ela atrai o marido. E ela fala, é papo de espírita. Ele fala assim, os santos também estão na casa de César, não quero nem saber, eu vou libertar o João, vou lá conversar. Foi lá, conversou, libertou, levou o João, falou, vai fazer o trabalho na... É demais, né? Demais. Aí ele, tão visionário, né? Acabando tudo, percebendo que... Ele falou assim, eu estou nessa prisão aqui, mas eles vão me matar a qualquer hora. Então eu quero ir para a Espanha. Eu acho que ele já estava vendo Idade Média, né? Não, tem que levar o Cristiano para a Espanha. Entrar aqui nas Galhas e vou lá para o território da Espanha. Que depois vai se tornar um dos maiores centros judaicos do mundo. Os sefarditas. Ele viu isso. Foi para a Espanha, levou lá alguma coisinha, ia ficar mais, aí falaram, olha, o Pedro, Jerusalém está perseguição, Pedro teve que fugir de Jerusalém, está vindo para Roma. Aí ele fala, não vai ter casa, o pessoal não vai saber acolher o Pedro. Olha isso, eles não vão saber. Voltou. E aí ele falou, gente, tem que arrumar uma casa para Pedro. Aí arrumou casa, organizou tudo, foi para lá, recebeu Pedro, levou o Pedro para... Ele que organizou a chegada de Simão Pedro em Roma. Assim, é impressionante, né? Mas que visão, né? Porque a gente fica imaginando que ele está só ele, né? O apóstolo dos gentios fazendo só coisa para ele. De jeito nenhum, ele está de olho, né? Ó, João, tem que ajudar. Pedro está vindo. Conversou com o Tiago, foi lá, né? Foi preso porque foi atender o Tiago, né? Bravo, mas foi. Aí conversou, percebeu, essa visão conjunta, né? E é bonito porque, quando ele tá, aquele texto que eu li é bonito, é Jesus que aparece para ele, né? Aparece não, fala com ele no sonho, né? Ele está preso na Cesareia e ele fala assim, poxa, eu estou confuso porque me prometeram, né? Eu recebi orientação espiritual de que eu iria para Roma, né? E agora ele já estava doente, com febre, machucado. Ele falou assim, eu estou quase desencarnando, né? Eu estou muito mal, estou achando que eu não vou chegar em Roma. E aí Jesus, no sonho, né?
aparece para ele, ele só vê a luz, né? E fala para ele assim, não, você levará o meu nome para Roma. Fica tranquilo, eu estou aqui vindo para confirmar a promessa para você. Confia que você vai levar meu nome para Roma. Nossa, gente, é um gigante, né? É tão bonito isso que quando Humberto de Campos estava na Praça Raul Soares. A Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, é uma praça antiga, né? Bem antiga mesmo. E o Humberto de Campos estava ali na Praça Raul Soares. Depois, você deduz por quê, né? Aí ele olha assim para a praça e vê um judeu vestido à moda de um galileu do século I. Em Belo Horizonte. Aí olha para o judeu, olha para ele e fala, gente do céu, esse homem está parecendo Simão Pedro. Que ele deve ter visto de pintura, né, de quadro, no mundo espiritual. Aí chega, né? Fala assim, você é o Simão Pedro? Fala, sou o Simão Pedro. O apóstolo? É, o apóstolo. O apóstolo Simão Pedro? O apóstolo Simão Pedro. O senhor está vindo aqui para o concílio dos bispos? Não. Eu vim visitar a obra de Ismael, filho de Abraão e de Agar. Aí você deduz onde que a obra de Ismael, filho de Abraão, de Agar, estava. Pedro Leopoldo. E é tão legal, né? Porque essa coisa de repórter, né? Se você encontrar com Simão Pedro, a gente perguntaria tanta coisa, né? Até a última coisa que eu perguntaria é sobre o conflito dele com Paulo, né? E não é que ele perguntou? É coisa de repórter mesmo, né? E aquela briga que você teve lá com o Paulo, né? E aquele negócio lá. O Simão Pedro... Não, Paulo estava certo. Paulo estava certo. Fantástico, né? Tem uma resposta assim, né? Que isso aí já está... Vocês estão brigando aí, nós estamos aqui trabalhando. Paulo estava certo. Reconheceu que Paulo tinha enxergado mais do que ele, Simão Pedro, na época, né? Claro. Foi incrível, né? É muito bonito, né? Interessante, né? Paulo, você descreveu Paulo usando a razão sempre para onde ir, aonde procurar as estratégias. As estratégias. O único lugar que ele foi pelo coração foi onde não deu certo. Foi Atenas. Foi. Lá não foi estratégia. Não foi. Foi de... Ele foi de... É que deixaram ele ir, né? Você quer tanto ir, né? Ele sonhava com um debate mais caloroso em Atenas, né? Ele sonhava com um debate... Ele sonhava com... Vocês viram ontem no ônibus. Wi-Fi. É aquilo ali. O Paulo, ele queria aquilo. Né? Você fala, não, é o pepino. Não, pepino! Azeite! Não, azeite! E ele refala isso, né? Que o que ele não suportou em Atenas foi a indiferença. Estou nem aí para você. Sobre isso conversaremos numa outra oportunidade. É a frieza, né? A indiferença. E aí ele fala que ele sentiu falta. Porque naquele calor ali, naquela discussão, a pessoa está brigando com você, mas isso no fundo significa que ela não quer parar de olhar para você, ela não quer parar de falar com você, ela quer se relacionar com você. E o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O ódio é o amor adoecido. Né? A raiva, o ódio é o amor adoecido. O contrário do amor é a indiferença. O Apolo é mais novo, o Apolo chega montando banca, né? Para montar banca, às vezes ele desmerece o Paulo, né? Deve ter acontecido isso, a gente não sabe o contexto da carta, e ele corta isso.
Ele corta porque isso é uma outra coisa que o Paulo tem, né? Ele entende o processo de continuidade. Ele entende que ele vai de um lugar até outro e depois vai vir outro e ele entende isso. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. E outros virão e não vou entrar nessa. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma coisa incrível, né? Porque às vezes a gente tem uma tradição também no meio espírita que assim, para eu me estabelecer tem que falar mal de quem já foi. Entende? Eu acho que sim. Em função de... Toda vez que eu encontro com o Divaldo, com o Raul, eu faço uma homenagem a eles. Porque nós não teríamos condição de estar num trabalho como esse se não fossem esses pioneiros da divulgação espírita. Não é? E tem uma frase, né, americana que diz assim, né? Encontre o seu lugar no mundo, todos os outros já o fizeram. Encontre o seu lugar, todos os outros já o fizeram. Tem que encontrar o seu lugar, não tem que ficar tirando o lugar do outro. Que bobagem é essa, né? Encontre o seu, as pessoas... E ele tinha essa percepção, né? Ele tinha essa sensibilidade. É interessante isso, né? Por exemplo, ele estava escrevendo o evangelho dele. E aí quando ele volta, que ele vai passar pela Galileia, né? Que é uma coisa que ele não tinha ido, vivia só em Jerusalém, né? Tal. E ele vai e procura o Levi. E não se identifica. Olha que legal, né? Ele está voltando, você lembra? Está voltando lá do deserto, né? Está voltando do deserto. Para que ele vai procurar Pedro. Aí ele passa, conversa com o Levi, e o Levi fica... Nossa, que homem culto, né? Não se identifica. E ele conversa com o Levi e tal, e colhe dados, né? É muito interessante isso, né? É uma pessoa aberta. É uma pessoa aberta. E ele pega nas cartas, por exemplo, assim, ele chega numa cidade e ele sabe qual que é o escritor que nasceu naquela cidade. O que é o verso, ele cita. Parmênides, por exemplo. Né? Em Deus nos movemos e existimos, tal como peixes no oceano, é do Parmênides. Ele passa ali pela região, ele cita o filósofo, ele dá uma citação, é muito legal, né? Você vê, o tempo todo ele está fazendo paralelos, né? Ele está interagindo e está fazendo paralelos. É muito legal isso, né? Tem outra passagem que a gente não tem certeza, né? Mas o Sóstenes também, né? Esses gregos ele conhecia todo mundo. Ele conhecia todo mundo. Meu irmão Sóstenes. Ele conhecia... isso aí. Essa abertura, essa vontade de estar sempre interagindo e construindo algo, é muito interessante isso, né? O Emmanuel é bonito, né? Porque ele fala que ali houve o resgate com o espírito da multidão. Olha que interessante isso, porque na parábola do filho pródigo toda vez que você erra, tem 3 consequências. E aí, 3 formas do resgate, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, toda vez que a gente erra, você comete um erro perante a própria consciência, que é uma desconexão com Deus, perante alguém que você prejudicou. Então, o que você comete com a consciência, que é a desconexão com Deus, é o metanoia, que não é arrependimento no sentido de desculpa, arrependi de ter pisado no seu pé, no seu dedo do pé direito, que eu sei que tem calo. Não é isso. Metanoia é a mudança da mente, né? Profunda de tudo, né? Do cognitivo e do emocional. Eu me reconecto com Deus. Esse é um nível. Mas quando eu erro também, eu prejudico alguém em especial. E aí eu tenho que reparar. Que é voltar a pessoa para o mesmo estado que eu a encontrei quando eu a prejudiquei. Restituir ao status quo. Mas tem um terceiro, que é o erro perante
o grupo que presenciou eu errando e prejudicando alguém. Que é a falha com a comunidade. Aí essa é a expiação. Há uma inversão. Hoje eu bato, amanhã eu apanho. A comunidade que me viu batendo, me vê apanhando. E aí eu resgato. É o terceiro nível. Com a comunidade. Por isso que quando o pai recebe o filho, ele faz tudo, né? Ele resolve o problema com a comunidade, porque ele mata o boi cevado, chama todo mundo da aldeia, para que o filho resgate com a comunidade, porque ele fez uma barbaridade. A comunidade presenciou. Então ali resgata com a comunidade. Resgata com ele, com a relação pai e filho, que é pôr o anel, pôr a sandália, não sei o quê, mas com o irmão, aí é ele que tem que resolver. O prejuízo dado ao irmão, aí cada um tem que ir lá e reparar. É interessante. Então, naquele momento, o Emmanuel faz essa... É sutil, né? Que ele diz assim, e Paulo, então, resgatou com o espírito das multidões. Porque ele espalhou barbaridade, né? Ele fez um horror. E ali agora, vinha todo o povo, homenageá-lo. Então, sanou, era outra imagem, né? Mas porque antes ele estava batendo, agora ele estava apanhando, estava preso, sendo levado para Roma. Interessante, né? É desconfortável, né? É porque a gente fala assim, apóstolo dos gentios, mas é desconfortável ele ter que sair do que ele estava acostumado e ir para culturas que não tinham nada a ver, né? E às vezes a gente vê o esforço dele, sabe, para tentar transmitir uma coisa que é tão sofisticada. Você vê, ele pensa, aí ele fala a palavra, aí ele fica tentando encontrar sinônimos, nem sempre aquele sinônimo representa bem. Até nas cartas você vê que ele... É muito engraçado, assim. Ele vem com um símbolo hebraico, aí ele fala, o pessoal não vai entender. Aí ele dá uma coisa grega, ele tenta de tudo, né? Fazendo um esforço para se comunicar, para se adaptar. E até uma coisa bonita, tem uma sutileza no Paulo Estevão, que é quando ele chega na mercadora de tecidos, lá em Filipos, né? Eu esqueci o nome dela agora. Era a mercadora de tecidos. E é uma coisa linda isso, né? Porque como ela trabalhava com tecidos de luxo, ela era muito rica, né? Então ela acolhe o Paulo. A hora que o Paulo vai falar, só tinha mulher. Não é? E aí o Emmanuel diz assim, que ele falava e mal sabia que dali alçariam voo aves. Ele usa um termo bonito lá, aves. Assim, aves pombas da paz, que um dia se espalhariam por toda a Europa. Quer dizer, ele estava falando para um grupo de mulheres que naquele momento fariam nada com o que escutaram, mas que depois viriam e seriam elementos femininos de destaque no cristianismo de 5, 6, 10 séculos depois. Interessante isso, entende? Porque às vezes a gente quer um resultado assim, poxa, eu estou trabalhando aqui, tem 10 anos, eu não estou tendo resultado agora. E entender que às vezes você está falando com alguém que na próxima encarnação vai vir impregnado e vai fazer alguma coisa. É interessante isso. Porque alguém que teve um contato com Paulo é bárbaro, né? Você vê, o Emmanuel teve né? Ali na porta da AP, e depois vai ser o Manuel da Nova, vai fundar São Paulo, né? Ficou marcado pelo Paulo, né? Ficou marcado. E é o espírito protetor, né? O espírito protetor do Emmanuel é Paulo, né? É o anjo guardião de Emmanuel.
Quer falar um pouquinho? Cantar. Vamos encerrar? Vamos almoçar? Vamos? Uma prece, né?